Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio sobre as oportunidades que a guerra entre Rússia e Ucrânia estão abrindo para o Brasil. Vamos falar da isenção de tarifas sobre 352 itens importados da China. Vamos falar também sobre o transporte marítimo, que apresenta uma alta superior a 20%. Vamos falar sobre os maiores exportadores de trigo e girassol e também sobre a nova Ferroeste. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as oportunidades que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia estão abrindo para o Brasil. A imposição de diversas sanções contra a Rússia como forma de retaliação contra a invasão na Ucrânia, incluindo a suspensão de importações de produtos russos por diversos países, abriu um buraco na cadeia de suprimentos global. E dentro desse cenário de vazio por matérias-primas, países produtores de commodities acabam se deparando com algumas oportunidades, pelo menos é o que afirma o Bank of America. Os principais países beneficiários desse desequilíbrio de oferta global estão concentrados na América Latina, sendo o Brasil o mercado que mais pode ganhar com isso. Pelo menos é o que está destacando esse banco norte-americano. E de acordo com o Bank of America, com a Rússia e a Ucrânia perdendo seus status de produtores globais dominantes, países da América Latina têm chances de protagonizar a nova ordem mundial das commodities, uma vez que possuem exportações similares aos dois países em guerra. A América Latina, ela responde por 55% das exportações de óleo de soja bruto do planeta, além de 42% das exportações de minério de chumbo, cobre, minério de ferro, milho, peixe congelado, cevada, metais preciosos, trigo e madeira também estão entre as commodities que a região mais exporta. E agora vamos falar da isenção de tarifas sobre 352 itens importados da China. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o STR, emitiu um comunicado agora na penúltima semana de março, anunciando a isenção de tarifas sobre 352 itens importados da China, pelo menos é o que informa o portal AgroPages. A nova regulamentação se aplica às commodities compradas da China entre o período de 12 de outubro do ano passado a 31 de dezembro deste ano. Em outubro do ano passado, o STR anunciou que planejava isentar novamente as tarifas de 549 itens de importações chinesas, abrindo a decisão para comentários públicos. Verificada pela AgroPages, a lista de 352 commodities contém o herbicida paraquat, com teor de até 45%. A tarifa normal de importação deste código é de 6,5%. E essa isenção significa que o paraquat importado da China é declarado por meio deste código que não estará sujeito a uma tarifa adicional de 25% entre 12 de outubro do ano passado e 31 de dezembro deste ano. De acordo com a quantidade total de paraquat exportada da China, em 2017-2020, Brasil, Nigéria, Indonésia, Estados Unidos, Tailândia, Austrália, Argentina, México, Paraguai, Taiwan e Vietnã são os 10 principais mercados de destino com o maior volume de exportação. E agora vamos comentar sobre o transporte marítimo, que apresenta uma alta superior a 20%. Os preços praticados no mercado para transporte marítimo de cargas apresentam tendência de alta. A elevação ela pode superar 20% a depender da rota e também do produto a ser transportado.
De acordo com o boletim logístico divulgado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para os fertilizantes removidos da Europa para o Brasil, a elevação foi em torno de 10%, passando de 46 para 50 dólares por tonelada. Já se a origem dos produtos é o Egito, o aumento passa de 20%, chegando a 12 dólares por tonelada. Essa subida nos preços do frete marítimo é explicada não só pelo aumento nos valores do barril de petróleo, que impacta no combustível, mas também pela menor quantidade de rotas disponíveis, principalmente na região do Mar Negro. E com isso, existe aí uma maior demanda por outros percursos, além de uma menor disponibilidade de navio. E dentro do cenário doméstico, o preço dos fretes marítimos continuam em um movimento de alta. Dentre os motivos para a valorização verificada estão a menor disponibilidade de veículos diante do avanço da colheita da soja no país, bem como a elevação nos preços dos combustíveis diante do aumento do barril de petróleo no mercado externo. E agora vamos comentar sobre a nova Ferroeste. O setor produtivo de grãos, soja, milho, trigo, pode ganhar um novo fôlego com a execução do projeto da Nova Ferroeste. A Nova Ferroeste é um projeto do governo do Paraná que vai ligar o porto de Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso do Sul, por trilhos. Ao todo serão 1.304 quilômetros que vão cortar o oeste do Paraná, celeiro da produção de grãos. Um ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu vai permitir a captação de carga do Paraguai e também da Argentina. Uma outra ligação de Cascavel com Chapecó, em Santa Catarina, está em fase de estudos. Os cerealistas, eles representam quase 35% da produção do agronegócio paranaense. A Nova Ferroeste será o segundo maior corredor de grãos e contêineres refrigerados do Brasil, o que deve transformar o Paraná num hub logístico da América do Sul por atrair parte da produção de países vizinhos como Argentina e Paraguai. E se estivesse em operação hoje, a ferrovia poderia transportar cerca de 38 milhões de toneladas de produtos. 26 milhões de toneladas seguiriam diretamente para o porto de Paranaguá. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo registrou preços estáveis na semana passada. Segundo a análise das safras e mercado, os frigoríficos ainda operam com escalas de abate relativamente confortáveis, atendendo entre 5 e 7 dias úteis em média. O potencial avanço da oferta de animais de safra tende a gerar um momento de pressão de queda durante o segundo trimestre, movimento que deverá ser mais intenso nas regiões do país em que as exportações não são tão relevantes. Enquanto isso, o diferencial na formação de receitas entre frigoríficos exportadores e frigoríficos que operam apenas no mercado interno segue acentuado com os frigoríficos que operam no mercado doméstico, demonstrando dificuldades em repassar o adicional de custo da matéria-prima ao longo da cadeia produtiva. O movimento cambial ainda é um fator determinante no comportamento dos frigoríficos na compra de gado, quando se trata das negociações envolvendo animais padrão China. E agora vamos falar um pouquinho da China. A Administração Geral de Alfândegas da China anunciou a suspensão de importações de carne bovina de uma unidade da JBS lá em Mozarlândia, no estado de Goiás. Conforme comunicado no site oficial publicado na última quarta-feira, os chineses informaram que a interrupção das compras entrou em vigor desde o último dia 24, quinta-feira, sem sinalizar quando os negócios podem ser retomados e nem o motivo da decisão. No dia 12 de março,
a Administração Geral da Alfândega do país, lá da China, já havia suspendido as importações de carne da mesma unidade da JBS em Mozarlândia por uma semana, também sem explicar a causa da ação. O país asiático vem suspendendo, desde 2020, as compras de frigoríficos de vários países. E a justificativa seria o maior controle sanitário em razão da pandemia da Covid-19. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre os maiores exportadores de trigo e girassol. Vamos falar também um pouco da chuva que ainda resta nesse início de outono. Nós voltamos já, é um minutinho só. O Serra Dourada Esportes vem aí, de segunda a sexta, 2 da tarde e aos sábados, 1h10, com os comentários sempre precisos de Marcelo Borges. E as reportagens de Antônio Lupe. Tudo para você se sentir assim, dentro do campo. Os bastidores do futebol goiano e nacional. Taça Libertadores da América e Liga dos Campeões da Europa. Novo Serra Dourada Esportes, de segunda a sexta, 2 da tarde e aos sábados, 1h10, aqui na TV Serra Dourada. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve o povo que gosta, 99,5. Oferecimento: toda terça qualquer pessoa paga meia nos cinemas Cinex. Cinex, sua melhor experiência. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Quarta, dia 30 de março, tem gravação do novo DVD de Yasmin Santos em Goiânia, com participações confirmadas de Hugo e Guilherme e Bruno e Marrone. A 99,5 leva você. Gravação do DVD de Yasmin Santos. Quarta, dia 30 de março, no Laguna, com promoção exclusiva da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Grandes estrelas já ficaram pelo caminho. Agora restam só 8 times. E nos últimos anos, esses dois bateram na trave. Os ingleses querem fazer valer o alto investimento. Os espanhóis, fazer a raça prevalecer acima da técnica. Manchester City e Atlético de Madrid. Próxima terça, 4:15 da tarde, é quartas de final da Champions League, no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Leis e Hotéis.com, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Tecnoshow Comigo 2022. A grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro está de volta. E o nosso reencontro é de 4 a 8 de abril, em Rio Verde, Goiás. Negócios, informações, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. Acesse o site tecnoshowcomigo.com.br e saiba mais. Tecnoshow 2022. Realização Comigo.
agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre um pouco da chuva que ainda resta nesse início de outono. De maneira geral, as chuvas registradas sobre o país e as temperaturas dentro da média estão favorecendo as condições de boa parte das lavouras. As culturas mais beneficiadas com esta condição é a soja. Pelo menos nesses últimos 15 dias, pontualmente, o excesso das chuvas atrapalharam o ritmo da colheita, que avança em torno aí de 81%. No território nacional, este percentual é o maior do que o registrado no mesmo período da safra anterior, mas abaixo da expectativa dos produtores. As chuvas que ocorreram nessas últimas semanas, principalmente na região sul, foram o suficiente para trazer um maior vigor nas lavouras que estavam em desenvolvimento vegetativo e também enchimento de grãos, bem como no estado do Paraná. Porém, em relação ao milho segunda safra, as perspectivas começam a refletir a falta de chuvas sobre a parcela norte de Minas Gerais. Particularmente neste mês de março, as chuvas foram abaixo do esperado na região, pelo menos até o momento, o que pode diminuir o vigor de algumas lavouras entre a região central, norte e noroeste lá do estado. Um outro cultivo que segue com pleno desenvolvimento é o algodão, e as condições climáticas estão contribuindo para isto nas áreas produtoras. E agora eu vou comentar sobre os maiores exportadores de trigo e girassol. A Rússia e a Ucrânia são os maiores exportadores mundiais de mercadorias específicas. O exemplo disso é que juntas, as duas nações, Rússia e Ucrânia, representam 26% do comércio mundial de trigo e 59% das exportações mundiais de óleo de girassol. O estudo mostra ainda que os preços do trigo atingiram o nível mais alto nos últimos 13 anos. E esses números foram divulgados em um relatório da C.L. Dun Bradstreet, líder em plataformas e dados para gerenciamento de clientes e fornecedores. O conflito entre os dois países pode ter efeitos devastadores sobre o abastecimento global. E de acordo com o relatório especial, essa crise entre a Rússia e a Ucrânia, implicações para o cenário econômico e empresarial mundial, vários países têm uma alta dependência das exportações russas e ucranianas. E o estudo desenvolvido considera que um país tem uma elevada dependência quando importa mais de 50% do total de suas importações de uma determinada mercadoria da Rússia e da Ucrânia. E por essa definição, o levantamento indica 25 países que têm uma alta dependência para trigo, 24 países dependência para carvão, 16 países para gás natural e 10 países para petróleo bruto. Muitas nações da União Europeia e países da Europa Oriental se enquadram nessas categorias. E agora eu vou conversar com Marco Antônio Gobesso. O Marco Antônio é diretor de uma das principais empresas aqui do Brasil, a Psim, como é conhecida, Psim Equipamentos. E nós vamos falar sobre o plantio direto, que precisa de um solo descompactado para obter resultados positivos. Marco Antônio Gobesso, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para dar umas dicas importantes, principalmente para quem quer fazer plantio direto, que é um tipo de cultivo que representa assim, resultados muito positivos, tanto para o solo quanto para a planta. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez um prazer poder falar com vocês. Pois é. Marco Antônio, a prática de plantio direto ainda não é uma prática, vamos dizer assim,
totalitária nas lavouras brasileiras. Tem muita gente ainda que gradeia, passa o arado, gradeia de novo e planta. Aí ele esquece que esse movimento dessas máquinas forma uma coisinha chamada pé de grade e que se der uma chuvinha não muito boa, mais fraquinha, ele pode comprometer a lavoura todinha, né? Sim, sim. A mecanização, o advento da mecanização foi muito bom, né? Ele trouxe para nós condições de trabalhar em áreas e executar operações que sem mecanização não seriam possíveis. Só que nós precisamos tomar cuidado justamente com isso. O uso constante desses implementos, dessas máquinas, o tráfego constante dessas máquinas no campo pode provocar um efeito negativo, que é justamente essa compactação, né? A formação que antigamente a gente sempre ouvia falar do pé de grade. E é importante trabalhar o solo em camadas mais profundas para poder eliminar esse efeito. Se nós estamos buscando crescer em produtividade, esse efeito pode ser um dos fatores que impede o nosso cliente, o nosso produtor, de crescer em produtividade. A estrutura do solo é muito importante. Pois é, eu me lembro exatamente bem, quando eu trabalhava na Embrapa, isso nos idos de 1990, mais ou menos, tinha um pesquisador lá chamado João Klutkowski, conhecido como João K. E ele falava assim, se grade fosse bom, o pessoal que faz asfalto não usaria grade, porque ela compacta o solo. E a gente depois, com as experiências da vida aí, foi observando que realmente faz sentido, porque ela corta muito pouco, né? Ela corta muito pouco. Aí veio o advento do arado de Aiveca, que revolvia lá 40, 50, até 60 centímetros, e aí foi quando também da entrada do plantio direto, que deu uma revolução para quem entrou no plantio direto, né? Hoje, as técnicas de cultivo mínimo, entre hoje, uma delas, a mais conhecida, né, o plantio direto, elas vieram justamente para eliminar esse tipo de problema. Mas mesmo, é importante considerar que mesmo no plantio direto, pode sim haver a formação dessa camada compactada. Sim. Não necessariamente tão rasa como no uso constante de grade, no preparo convencional. Mas eu posso, através dos anos, formar uma camada compactada um pouco mais funda, que se eu não tratar, ela também vai prejudicar a minha lavoura. Então, mesmo nas áreas de plantio direto, uma análise da estrutura do meu solo e uma análise mais profunda de análise química e análise de estrutura física é importante. Eu posso ter que subsolar uma camada mais profunda. Inclusive tem muita gente que depois de um determinado tempo de plantio direto, uso, vamos dizer, contínuo, faz-se necessário uma subsolagem, né? Sim, é justamente para quebrar essa camada que fica abaixo. Por exemplo, no plantio direto eu não faço preparo de solo convencional. Sim. Eu uso a minha plantadora, geralmente a minha plantadora ela tem uma haste que faz uma escarificação. Só que aquilo atinge uma camada que pode não estar sendo necessária para eu quebrar uma camada compactada mais profunda. E por incrível que pareça, essa camada compactada ela é dura pra caramba, né? Sim, hoje nós desenvolvemos implementos para trabalhar com camadas mais profundas, que em casos extremos são implementos que trabalham com 50 CV por haste no trator. Que loucura! Nós temos enfrentado alguns solos compactados que têm exigido muita potência de trator e implementos robustos para romper camadas profundas. A sua empresa tem esses implementos? Sim, nós fabricamos esses implementos, tanto o descompactador completo, né, que faz as operações de escarificação e subsolagem com o mesmo implemento, a grandes profundidades, como os mais leves, né, para uma escarificação mais leve ou uma subsolagem mais leve. Essa conversa que eu estou tendo com o Marco Antônio Gobesso, até eu vou abrir um parênteses aqui,
principalmente para pessoas que mexem com a pecuária, tanto de corte quanto de leite, mas principalmente a pecuária de corte, onde é muito comum o pecuarista não dar nenhum carinho ao pasto, ou seja, em termos de calagem, adubação, enfim, ele acha que aquilo ali é perene, larga e deixa lá, Deus dará. Daí, alguns anos, ele resolve passar uma grade, acabar com tudo e jogar um outro tipo uma outra variedade de capim. Resultado, dá com os burros na água, ele perde o pasto que ele tinha e perde também o outro. Às vezes, uma adubação muito mal feita e quando faz assim pelas metades. E com toda certeza absoluta, a maioria das pastagens do país devem ter pé de grade assim assustador, né, ô Marco Antônio? O pisoteio animal, ele é um grande efeito compactador. E quando nós vamos tratar uma pastagem degradada, o maior erro é exatamente como você comentou, eu tratar a camada superficial e achar que estou fazendo o bem para o meu solo. Na verdade, eu estou porque eu estou deixando aquela camada superficial solta, suscetível à erosão eólica, uma lixiviação por chuva, escoamento, e realmente o meu problema estava mais embaixo, estava mais profundo por conta da compactação. Pois é. Então, o pessoal aí da pecuária de corte, é bom ficar um pouco mais esperto, porque você tem que preparar o seu solo igualzinho você prepara para milho e soja, senão Perfeito. O resultado sempre vai ser negativo. Marco Antônio Gobesso, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que esse é um tema que a gente deveria estar falando mais, levando mais à frente, porque tem muita gente que fala, não, meu capim não tem jeito, eu tenho que trocar meu capim. Às vezes uma descompactação, simplesmente uma descompactação e um calcário bem jogado na quantidade certa, às vezes resolve o problema com certeza absoluta, né? Sim, com certeza. Eu acho que não adianta nada eu colocar nutriente no solo se eu não dou condições para a minha planta chegar até esse nutriente. É verdade. É como se eu tivesse a comida lá na cozinha, mas tivesse trancado a porta entre a sala e a cozinha. Não adianta nada. Ninguém vai comer. Nada. Marco Antônio, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença e a gente vai se falando aí, ok? Muito obrigado. Continua à disposição. Sempre um prazer falar com vocês. Falou. Obrigado, Marco. Obrigado. Se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, basta você entrar no nosso site www.tvagro.com.br. Aí você vai clicar no banner onde está escrito entrar no grupo TV Agro, vai preencher lá os campos em branco e você vai receber gratuitamente todos os dias o boletim do TV Agro. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.